Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quão importante para nós, católicos, chegarmos ao fim de um ano litúrgico e celebrarmos, proclamar Cristo como Rei. Essa imagem, ela não tem nada a ver com um sistema monárquico onde existe um rei. O Cristo que é Rei é um Rei de amor, é um Rei que dá a vida para nos salvar, é um Rei
que durante toda a sua trajetória tem uma imagem de pastor que procura conduzir, se está num caminho errado, chamar atenção porque quer o nosso bem. Esse é o rei que é Jesus. E no fim do ano litúrgico, é o momento de fazer uma revisão, como fazemos na liturgia, principalmente para agradecer as graças que Deus nos concedeu durante todo esse ano. As festas que celebramos, seja em memória da Virgem Maria, dos santos, os mistérios da vida de Cristo, que por graça nós temos a oportunidade de celebrar diante do altar, Cristo com o seu sagrado coração, Cristo no seu corpo e sangue, que esse ano nós celebramos de maneira tão diferente, pelo desafio que nós vivemos, mas atravessamos com fé, da pandemia do coronavírus. Esta solenidade de hoje, onde nós proclamamos Cristo, Rei do Universo, antes do Concílio Vaticano II, ela era celebrada dentro da Semana Santa, onde acontece aquele diálogo de Pilatos com Cristo, dizendo: tu és rei? Ele vai dizer que é rei, mas não desse mundo. Ele vai dizer que meu reino não é daqui. O meu reino é do céu. Assim responde Cristo para Pilatos. E essa solenidade ela foi proclamada na igreja não faz tanto tempo. Em 1925, o Papa Pio XI, podemos dizer assim, como um sinal do Espírito Santo, ele proclama o Cristo como Rei. Os anos anteriores a esta proclamação, foi anos assim, dificílimos para o mundo. 1918 acaba uma guerra mundial, ou seja, o mundo destruído, pessoas feridas, economias desestruturadas, começa a surgir sistemas em países, Itália, Espanha, Rússia, que cada vez mais o povo vai se sentindo ameaçado, seja o fascismo num lugar, o comunismo em outro, no México, também a maçonaria, e assim por diante. Quando o Papa Pio XI proclama Cristo, Rei do Universo, ele está dizendo que Deus, diante do mundo tão destruído, Ele é o Rei que quer cuidar de todos. Com essa proclamação, o Papa quer fazer chegar em todo o mundo essa mensagem de Cristo, que não faz distinção de ninguém, de povos, de raças. Hoje, em 2020, quantas vezes nós não vimos uma sociedade misógina, onde a mulher é violentada? Quantas vezes nós não estamos vendo no dia a dia o racismo, ou a intolerância, a falta de paciência para levar ao diálogo, e pessoas matam o outro como se fosse uma coisa qualquer. A festa, a solenidade de hoje, quer nos ajudar a isso. Se o Cristo é Rei, nós, como filhos desse Rei, onde a Virgem Maria é a Rainha, tem até uma festa de Nossa Senhora Rainha, nós como filhos ou servos, devemos nos perguntar, se esse mundo está assim,
Se hoje, mais do que nunca, está cheio de igrejas, não só católicas, tem rua que você passa, às vezes tem 10. Se tem tudo isso, por que o mundo não é um pouquinho melhor? Não devia ser? Nós devemos fazer a nossa parte nesse dia de hoje, onde nós celebramos o dia do leigo. O dia do leigo é para lembrar, eu sou batizado. No batismo eu recebi a missão de ser profeta, de ser sacerdote, como leigo, que ajuda a ligar o povo com Deus, e a missão da realeza. O mundo pode ser um pouco melhor, pelo menos onde eu estou, se eu também levar esse amor que Cristo pregou. A primeira leitura, ela foi escrita no momento difícil, lá do exílio, povo exilado, Babilônia, e o profeta Ezequiel, que escreve esta primeira leitura para nós, ele escreve com uma caneta muito difícil de se escrever, a caneta da denúncia. Na época do profeta Ezequiel, as autoridades, seja religiosas, seja políticas, elas eram chamadas de rei. E o profeta estava vendo que o povo estava sofrendo e eles não estavam exercendo esta realeza para o bem comum em favor das pessoas. E o profeta escreve com uma caneta pesada, denunciando isso. E aqui então ele vai falar, nessa leitura, que o verdadeiro pastor vai substituir os maus pastores. É forte. Ele fala de um pastor que vai atrás da ovelha, que se perdeu por algum motivo. O Papa Francisco chama isso de uma igreja em saída, que sempre vai ao encontro. Aqui fala que o pastor, ele se preocupa com quem se extravia. Se tem uma ovelha ferida, ele vai colocar o melhor remédio para a ferida daquela ovelha, vai curar, vai resgatar. A doente vai vigiar com ela, e assim por diante. O profeta Ezequiel está proclamando que esse pastor vem para uma nova humanidade. O evangelho que nós ouvimos hoje, próprio do evangelista Mateus, o evangelista que nós ouvimos durante todo esse ano A da igreja, esse ano litúrgico, ele conta uma parábola, falando, quando o Filho do Homem vier, o que vai acontecer? Nós chamamos isso de uma visão escatológica. É o momento de julgar. O julgamento pode ser no fim, só que nós construímos isso no dia a dia da nossa vida. E ele diz assim, no último dia, o Filho do Homem virá, junto com os seus anjos, e vai fazer uma separação de ovelhas de um lado e cabritos de outro lado. É interessante que na vida agrícola, na vida do campo, as ovelhas são animais que normalmente ficam em rebanho, ficam juntas. As ovelhas, elas se identificam pelo cheiro. Mais uma vez o Papa Francisco fala que nós devemos nos reconhecer, nos aproximar, saber o cheiro das ovelhas. As ovelhas estão juntas, é uma característica delas. Aqui
A cabra, o cabrito, eles são mais ariscos, são mais bravos. As ovelhas, na hora de recolher, elas têm capacidade de ficar ao relento. Os cabritos, se não for recolhido num lugar coberto, eles podem morrer de frio. E aqui então, o Evangelho de Mateus está falando dessa separação. É claro que, se a gente pensar um pouquinho, Cristo não veio para separar. Ele veio para nos convidar para que no dia do julgamento, o caminho que Ele fez, anunciando o reino, é para que eu, no final, fizesse parte desse reino. Deus é um Deus de amor, portanto Ele não quer ninguém fora do seu reinado. Ele quer que todos sejam essas ovelhas, que nesse dia do julgamento, todos nós sejamos reunidos por Ele. Como eu disse ontem, nós, eu e você, nós somos as únicas pessoas que podem impedir a minha entrada no céu, porque é de graça. Eu não entro no céu porque eu tenho mérito, porque eu celebrei tantas missas, porque eu fui uma pessoa boazinha. Eu entro porque é graça de Deus. E eu entro porque, quando Cristo apresenta o seu reino, eu quis me comprometer, como Ele vai dizer na continuação do Evangelho. O Cristo é Rei, mas Ele não tem um trono de ouro ou de mármore. O seu trono é a cruz. É do trono da cruz, onde Ele é coroado de espinhos, ali, entregando a sua vida por nós, que nós vemos como é esse Rei. E Ele vai dizer assim, através de 6 indicações, como que nós reconhecemos que Ele faz esse chamado: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei, para aqueles que estavam nu e nós fomos capazes de alguma forma de vestir, aqueles que estavam com fome, com sede, eu fui capaz de ver como Deus me mantém, como Ele me sustenta, e eu fui capaz de repartir com aquele que não tem. Fui estrangeiro, me recebestes, estive doente, foi me visitar. É claro que, diante de uma pandemia dessa, parece estranho dizer assim, então agora nós vamos visitar todo mundo. Mas nós temos outras formas de fazer isso. Talvez a gente tenha pais idosos que não moram conosco, um telefonema nesse momento é uma forma de visita espiritual. Quando eu trabalhava numa escola em Brasília, como capelão num colégio marista, e quantos adolescentes ali vinham conversar da dificuldade, porque naquela realidade eu encontrava muitos desses que não conseguiam lidar com a separação dos pais. Então era um grande número de adolescentes e jovens que já estavam com as famílias separadas, e aí acabava ficando ou com a mãe ou com o pai, e lidar com isso para eles era tão difícil. E uma das formas de válvula de escape que eles usavam, muitas vezes era de se isolar
nos quartos. Talvez dentro de nossa casa existe cômodos ou quartos que muitos se isolam e nós não conhecemos o que se passa lá dentro. Eu cheguei a conhecer tantos desses que quando se erguia a blusa tinha cortes de gilete. Alguns com tendência a se suicidar. Talvez esse tipo de visita, como Cristo está falando no Evangelho, são visitas que faltam hoje no mundo que nós vivemos. A visita é a visita de escutar o outro como ele é. É muito triste quando um filho não tem coragem de dizer para o pai e para a mãe o que sente, com medo. É ruim quando alguém tem medo da gente, ainda mais do pai e da mãe. Eu tenho medo de contar para você porque você vai me bater. Eu tenho medo de contar para você porque você vai me rejeitar. Eu não estou dizendo que você não vai pegar firme, orientar, mas a primeira atitude é acolher aquela dor, é ouvir. Porque pode ser uma dor que eu nunca passei e é mais difícil de eu entender. Essas são as prisões que o Evangelho traz para a realidade de novo. Estive preso e não fostes me visitar. Cabrito. Estive preso, mas eu consegui olhar que você precisava de mim. Fui tentar falar com você, fui tentar te ouvir, fui te ouvir. Ovelha. É a mesma ovelha que sabe ouvir a voz do pastor quando ele chama. Esse é o Evangelho de hoje, onde nós estamos proclamando o Cristo como Rei do Universo. Se nessa pandemia a nossa fé foi ameaçada, o ano teve dificuldade, nós estamos agora iniciando um novo ano litúrgico. Domingo que vem, novo ano, já começamos um tempo novo, o advento, que nos prepara para o nascimento de Jesus. Vamos pedir nessa missa que esse ano novo também seja nova a minha fé, seja nova a minha esperança, que eu seja uma pessoa de caridade. A caridade apaga uma multidão de pecados. Então que com essas atitudes de alimentar quem não tem, de acolher, de visitar quem está nas prisões existenciais da vida, nos ajude a fazer parte desse reino que todos nós queremos um dia estar com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.